Glória a Deus. Eu vou contar de 1 a 3, quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa noite. Quando eu disser 3, você vai dizer para ela desse jeito: você vai recomeçar. Amém? No 3 eu quero que você diga isso, tá bom? Vire para alguém quando eu disser 3 e você vai afirmar. Você não vai perguntar se ela quer, você não vai perguntar se ela gostaria, você não vai fazer ela rever a milha que já caminhou até aqui, porque senão ela se cansa e diz: eu vou morrer aqui, que eu não tenho mais força para caminhar. Então veja bem, pela palavra de Deus, nós vamos provar nessa noite que você não vai morrer nem vai parar, você vai recomeçar. É 1, é 2, é 3, diga. Vira para outra agora, vai, fala. O Senhor vai inaugurar um novo ciclo na sua vida a partir desta noite. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 21. O Senhor confiou ao meu coração essa palavra para essa noite. Gênesis, capítulo de número 21. Essa água aqui é minha, né, gente? É? Ninguém bebeu não, tem certeza. Gente, eu nem quero lenço, mas só para abrir essa caixinha. Que coisa linda, vou até... Gênesis capítulo de número 21. Verso 8 em diante. Gênesis 21, do verso 8 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto: cresceu o menino e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão: deita fora esta escrava. Completa aí, gente, para mim, por favor. Deita fora esta... Isso, deita fora esta escrava e o seu filho. Completa aí de novo. Pois o filho desta... Pois o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaque. E isto pareceu muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua... Complete aí, por causa da tua serva. Mas em tudo que Sara, tua mulher, te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva eu farei uma nação, porque ele é da tua descendência. E então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre o ombro dela. Também lhe entregou o menino e a despediu. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Qual é o nome do deserto, gente? Porém, consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele a boa distância, como que a um tiro de arco, pois dizia: que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, lhe dizendo: que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz, toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu os olhos e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber ao rapaz. E Deus estava com o rapaz, que cresceu, e habitando no deserto se tornou flecheiro. Somente até aqui? E você diga amém. Oh, aleluia, glória a Deus, glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou contar de 1 a 3, quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético
daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa noite. Quando eu disser 3, você vai dizer para ela desse jeito: você vai recomeçar. Amém? No 3 eu quero que você diga isso, tá bom? Vire para alguém quando eu disser 3 e você vai afirmar. Você não vai perguntar se ela quer, você não vai perguntar se ela gostaria, você não vai fazer ela rever a milha que já caminhou até aqui, porque senão ela se cansa e diz: eu vou morrer aqui, que eu não tenho mais força para caminhar. Então veja bem, pela palavra de Deus, nós vamos provar nessa noite que você não vai morrer nem vai parar, você vai recomeçar. É 1, é 2, é 3, diga. Vira para outra agora, vai, fala. O Senhor vai inaugurar um novo ciclo na sua vida a partir desta noite. Um tempo de recomeço. Deus inaugura na sua vida a partir de hoje. Assim diz o Senhor. Aleluia. Ora manaca chorrebadai de calama. Remanamai de orrebarassuri rebai. Oh, aleluia. Glória a Deus. Bom, você conhece a história, mas tem alguém aqui que não conhece? Vou te contextualizar rapidinho, tá bom? Agar era a serva egípcia de Sara, que foi conquistada na descida de Abraão e Sara ao Egito, quando eles ainda peregrinavam para conquistar a terra da promessa. Você sabe que o Senhor apareceu a Abraão e lhe fez uma grande promessa. A promessa que Deus confiou a Abraão foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ele se tornou o parâmetro de fé para que Deus a estendesse sobre a vida de outras pessoas, por amor da aliança que fez com Abraão. Isso significa que aquilo que Deus entregou à casa de Abraão era tão grande, que não cabia só na sua casa. Por isso o Senhor, ele diz para Abraão: e em ti serão benditas só as famílias dos hebreus? Não, todas as famílias da terra. E é válido lembrar que esse texto está no Antigo Testamento. Então nós estamos falando de um tempo onde nem havia consciência nossa acerca da ministração da nova aliança. Mas a gente percebe a citação da fidelidade, da promessa que Deus entregou a Abraão, mesmo no Novo Testamento, na ministração da nova aliança, quando o texto diz que todos quanto recebem Jesus Cristo, recebem nele o direito de serem chamados filhos de Deus, para cumprir justamente aquilo que o próprio Deus havia manifestado sobre a vida de Abraão. Então foi uma promessa muito grande. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra em que eu vou te mostrar. Eu farei de ti uma grande nação, eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Desde então, Abraão começa a peregrinar, e eles vão evoluindo, tanto ele quanto Sara. Deus promete lhe dar um filho, e esse filho é Isaac. Isaac é o filho da promessa. Então, só para você ficar bem enganjado aqui na palavra, complete para mim, por favor. Isaac é o filho da promessa. Isso, é o filho da promessa. Esse é o memorial do nome eterno do nosso Deus. Foi assim que ele se revelou a Moisés, depois de tantos anos, em Êxodo capítulo de número 3, quando Moisés pergunta: quando eu chegar lá e me perguntarem quem foi que me enviou, o que eu respondo? E ele diga que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, porque este é o meu nome eternamente. Ele está dizendo: eu sou fiel. Na verdade, nesse tripé, Deus está afirmando a seguinte colocação: Deus de Abraão, o Deus que faz promessa; Deus de Isaac, o Deus que cumpre o que promete; Deus de Jacó, o Deus que traz manutenção àquilo que ele já cumpriu. Ele é um Deus que não abandona, ele é um Deus que não deixa, ele é um Deus que não desampara. Sara vai rir, vai ter dificuldade de compreender como essa promessa vai se cumprir, porque na verdade, tanto Abraão quanto Sara estão caminhando com Deus de agora. Diferente de nós que carregamos uma Bíblia inteira e uma série de testemunhos, até pessoais e acerca da vida de outras pessoas que edificam a nossa fé, eles não têm esse acervo de testemunhos acerca do currículo de Deus. Quem é? De onde veio? O que fez? Não. Por isso Abraão, segundo o autor da carta aos Hebreus, é tido como pai da fé, porque ele foi alguém que creu sem Deus precisar provar que era realmente quem estava dizendo que era.
e que fazia realmente o que estava dizendo que ia fazer. Por isso ele é a régua. Desde então, estabelece-se o seguinte paradigma, que para ter fé não precisa ter vista, porque você não precisa ver para crer, você só precisa ouvir, e isso é o suficiente. Por isso a Bíblia diz que quem anda pela fé não anda por vista, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Essa régua, ela é estabelecida em Abraão, que não precisou ler o currículo de Deus para acreditar que ele era Deus. Ele disse: eu sou Deus, e Abraão disse: tá bom, e eu vou fazer isso, tá bom, e para eu fazer isso, sai da tua terra. E ele: tá bom, vai para a terra em que eu vou te mostrar. Ele já sabia qual era a terra, mas ele diz: tá bom. E isso lhe foi imputado por justiça. Então eles começam a peregrinar, porque quem tem uma promessa normalmente peregrina. E numa dessas peregrinações eles descem ao Egito. Descendo ao Egito, vão conquistar muitos servos e muitas servas, entre eles Agar. Agar é uma serva amada de Sara, pois ela jamais colocaria uma mulher que não conhecesse bem na cama do seu marido. Porém, toda ideia que nasce no terreno da incredulidade vai gerar desgraça, vai gerar rompimento de aliança. E infelizmente a ideia que Sara está tendo de colocar Agar na cama de seu marido Abraão, a fim de que dele e dela nasça o filho que ela acredita que é o filho da promessa, porque ela já era avançada em dias. Eu estou falando de uma senhora de cabelos grisalhos, gente. Ela não conseguia acreditar que dela nasceria o filho. Ela acredita que Deus daria um filho, mas ela pensa que ela vai articular alguma coisa para fazer cumprir aquilo que Deus falou. E você sabe, a gente que serve ao Senhor tem consciência disso. Quando Deus entrega uma promessa a alguém, a responsabilidade de fazer cumprir aquilo que foi prometido não é de quem recebe, gente, é de quem promete. Por isso, quando Deus lhe entrega uma promessa, você só precisa obedecer. Você não precisa fazer cumprir aquilo que Deus falou. Você não faz isso. Você não dá conta disso. Mas Sara ainda estava conhecendo ao Senhor e não sabia disso. Então ela chama Agar, aquela que obviamente ela tem por serva mais chegada, mais fiel, mais leal. E dá uma ordem. Eu disse que ela dá uma... Porque não diga para mim que Agar estava confortável em deitar-se na cama de um senhor que você serve como pai, e de repente você tem que se deitar como se fosse mulher de um homem que você serviu a vida toda, em que não há sentimento. O texto não diz se Agar tinha uma fé, o texto não diz se Agar estava conhecendo alguém, o texto não diz qual era o tipo de vida que Agar levava. Ela era uma serva e por causa da sua obediência precisou obedecer o comando. Então a primeira coisa que a gente tem que desmistificar da nossa ideia é que Agar tipifica a mulher sem vergonha que deitou na cama de Abraão. Peraí, não. Agar é a serva que teve que obedecer uma ordem que nem combinava com o estilo de vida que ela tinha. Amando de sua senhora Sara, deita-te com ele. Ou seja, você vai deitar com ele, vai ter um filho com ele, e vai ser esse filho o filho da promessa. É o que ela pensa. E Agar vai lá e cumpre. Durante uma única vez, ela deita com Abraão e ela começa a gerar. Dela vai nascer um menino chamado Ismael. E quem é que vai colocar esse nome? Próprio Deus. Porque o texto vai dizer que quando Agar começa a gerar e ela percebe que está grávida, ela começa a ficar vaidosa, porque ela sempre foi serva, mas agora ela está fazendo algo que nem a sua senhora poderia fazer. E isso vai subir um pouquinho na cabeça de Agar e Sara. Sara vai ficar revoltada. Sara vai ficar indignada. Sara vai ficar irada. E mulher irada, quando faz escândalo, já é ruim. Mas mulher irada, que guarda a ira, consegue ser pior. E Sara não podia manifestar ira. Então o texto diz que ela maltratava Agar de maneira a matar na unha. Algumas versões vão dizer isso. Sara matava na unha. Camila, o que é matar na unha? Tu sabe o que é matar na unha. A gente não fala, mas demonstra. A gente não fala, mas olha. A gente não fala, mas humilha na classe. Sara vai ficar indignada com o comportamento de Agar. Mas sabe do que ela está reclamando? Daquilo que ela mesma cultivou.
Então aprenda a administrar aquilo que você começou. E se mantenha sendo superior, se foi você que inaugurou isso. Ela começa a matar H. Gente, ela maltrata tanto H, o texto vai dizer. Ela maltrata tanto H, tanto que H não aguenta. Com barriga, sem barriga, grávida e tudo, ela vai embora fugida. Ela some do mapa, porque ela não aguenta mais aquele tipo de humilhação. Ela não aguenta mais aquele nível de maltrato. Sem que haja preparo algum, ela sai da casa de Sara e de Abraão, fugida. E vai parar no meio de um deserto, chamado deserto de Sur. Qual é o nome do deserto? Sur significa muro. Sabe o que é isso? Deus vai impor um limite na fuga de Agar. Porque quando é hora de você sair, não adianta querer ficar. Mas quando é hora de ficar, não adianta querer fugir. Deus vai começar a colocar muros e limites. Tem gente aqui que, dependendo do nível de desconforto e de ambiente que está vivendo, seja no trabalho, seja na reunião familiar, seja no Natal, seja no departamento da igreja em que você trabalha, a vontade, meu irmão, é pegar um rumo, largar o bonde e ir-se embora. Só que aí Deus faz logo o quê? Faz a gente andar perdido e parar no deserto de Sur, que significa o quê? Muro. Aí você diz, é o diabo, é a prova, é a perseguição, e o Senhor está dizendo, não, do diabo eu te dou livramento, é a minha mão impondo limites, e dizendo, você não vai fugir, o propósito que eu tenho com você não vai se desviar, por causa da perseguição, por causa da humilhação, por causa da fofoca, por causa da difamação. Gente, isso aqui é muito sério. É verdade que a casa de Abraão é uma casa de promessa, é verdade que Sara foi a mulher escolhida para dar um filho a Abraão, porque Deus não quebra princípios para cumprir promessas. Mas quando Sara colocou Agar na cama de Abraão, ela deu para ela uma parte de legitimidade. É por isso que o Senhor vai dizer, ei, a promessa é com Isaac, mas também acerca do filho desta mulher, eu farei uma nação. Por quê? Porque ele também é o teu filho. Então agora Agar entrou dentro de um cenário diferente, mas também se tornou alvo de uma promessa. Existem coisas que você passou na sua vida que não se passavam pela sua cabeça. Existem cenários hoje que você está inserida por causa do vento de alguém que te colocou, por causa de uma palavra que alguém falou, e você diz, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou me embora. E Deus está dizendo, você não tinha, agora você tem uma promessa. Você não tinha, agora você tem responsabilidade. Você não tinha, mas agora eu tenho um propósito com aquilo que você está gerando. Você não está gerando para ninguém. Quando Sara coloca Agar na cama de Abraão, ela pensa, eu vou ter um filho, mas Deus está olhando, eu não quebro o princípio para cumprir promessa, o filho é dela. Gente, isso aqui é muito forte. Você lembra quando Joquebede colocou Moisés num cestinho? E colocou, eu nunca vi um Deus que trabalha pelas mães como o nosso Deus. Ele tem um negócio com as mães. Gente, ele está crucificado no madeiro. Maria foi progenitora, porque o seu pai é Deus que está no céu. Mas olha o cuidado, quando ele vê Maria sofrendo pela crucificação, ele olha para João, olha para ela e diz, ei, está vendo ela ali? Agora ela é tua mãe. Aí ele olha para ela e diz assim, ei, agora ele promove uma adoção. É uma maneira de tentar substituir o vazio que Maria sente agora pela crucificação dele. Que cuidado com as mães. Voltando para Moisés, Joquebede pensa, perdi, vou colocar nas águas do Nilo. Miriam vai acompanhando para onde está se banhando a filha de Faraó. Pega Moisés, olha para ele, ele olha para ela, e Miriam está ali como um canal de Deus. A senhora precisa de uma serva para cuidar dele. Eu preciso sim, você consegue uma para mim? Eu consigo, vai lá e busca a mãe. Pega Joquebede e coloca para cuidar do menino. E quem é que cuida de Moisés? A própria mãe, ainda é paga para isso. Eu nunca vi um Deus que cuida das mães com tanto princípio, com tanto... eu não planejei dizer isso, mas Deus está dizendo, ei, eu vou pegar filhos que estão no Nilo, e você acha que eles estão lá para destruição. Eu vou pegar filhos que foram concebidos em leitos de homens que não poderiam honrar a sua maternidade. Deus está dizendo, eu vou resgatar a maternidade de algumas que perderam filhos. Deus está dizendo a alguém hoje aqui, eu vou pelejar pela tua maternidade, eu vou tirar filhos do Nilo por causa do compromisso que eu tenho com você.
Sara pensa que está gerando um filho para ela, mas eu nunca vi Deus tirar um filho de sua mãe. Deus não, nunca vi. Ela está tão desesperada que vai se embora para o deserto de Sur, e ali o anjo do Senhor aparece para ela, e ele diz para ela: o que fazes aqui, Agar? Sabe o que ele está dizendo? Você está sem rumo, sem direção, está fazendo o que aqui, Agar? Eu estou desesperada, eu vou morrer aqui nesse deserto. Estou parafraseando. Só que olha que coisa interessante. A convivência com gente de Deus faz a gente conhecer o Deus dessa gente. Ela é egípcia, complete aí por favor, ela é? Mas quando ela vê o anjo, a primeira palavra que sai de sua boca é o hebraico. Ela olha para ele e ela diz: é o Rói. Ela conhece o Deus de Abraão. Só que ela não imaginava que o Deus de Abraão também se manifestaria a uma egípcia. A gente acha que só se fala de graça no Novo Testamento. Irmãos, a graça de Deus, ela é a graça desde sempre. Vem ele para Agar: o que fazes aqui? Eu vim morrer. Não, olha só, você não vai morrer não. Esse menino que está no teu ventre vai se chamar Ismael. Primeira coisa que ele diz: o que você está pensando que vai ficar travado, que vai ser abortado, eu vim aqui te dizer, vai nascer. E o nome dele vai ser Ismael. Sabe o que significa Ismael? O Senhor me ouviu, ou o Senhor me ouve. Só que veja bem, ela olha para o anjo, e quando ela vê o anjo olhando para ela e falando com ela, ela diz: eu Rói, o Senhor me vê. Eu vi o Deus que me viu, ou que me vê. Aí ele diz: e o nome do menino, logo depois dela ter dito eu Rói, será Ismael, que significa o Senhor me. Então quando ela diz o Senhor me vê, ele está dizendo: vejo e ouço. Ele não é uma testemunha passiva. O que Deus está dizendo para ela é o seguinte: Agar, você está acostumada a relacionar-se com pessoas por causa da sua qualidade de serva, aonde elas veem, mas não falam nada, aonde elas falam algo sobre você para outras pessoas, mas não se dirigem a você. Só que agora eu vou te apresentar um Senhor que é o Deus de Abraão, e Ele não só te vê, como Ele também te ouve. E o melhor de tudo, Ele não é uma testemunha passiva, que vê e não fala nada, que ouve e não fala nada. Ele está dizendo: eu sou uma testemunha ativa. Lembra quando o povo está sendo sacrificado no Egito? Qual é a expressão da manifestação de Deus? Depois de 400 anos de silêncio, ele diz: vi e ouvi a aflição do meu povo, e fiquei no céu? Não, vi e ouvi, por isso eu desci para livrar o meu povo. Deus está dizendo para algumas mulheres hoje aqui: se eu fosse você, eu levantava sua mão para receber. Ele está dizendo: ei, sabe tudo isso que você está passando? Esse processo de humilhação, esse processo de cuidar da depressão, esse remédio tarja preta para controlar essa síndrome do pânico. Sabe quando você rola de um lado para o outro e parece um rocambole na madrugada? Você diz: parece que não tem ninguém me vendo. Ele está dizendo: estou te vendo e estou te ouvindo, e vou fazer alguma coisa acerca disso, porque Deus não é uma testemunha passiva, Ele é uma testemunha ativa. Ele olha para Agar e Ele diz: levanta, levanta, Agar. Você está aqui perdida, mas eu vou te dar um caminho. E qual é o caminho? Ele diz: o caminho é volta. E essa parte é difícil. É difícil, e Deus trabalha exatamente assim. Exatamente assim. Mano do céu, Deus quando é bom, mas quando Ele cisma que vai ser terrível, Ele é melhor ainda. Você quer ver? É mais ou menos assim, ó. Eu quero ir embora, Ele diz: fica. Não é? Você vai ficar. Não, chegou meu tempo, eu tenho que ir. Não, está difícil, e Ele usa um, usa outro. Daqui a pouco vem Ele mesmo e diz: fica. Aí tá bom. Aí você fica, resolve o pepino, descasca o abacaxi. Quando está tudo bem, Ele diz: vai. Aí você diz: não, agora que eu resolvi tudo, eu quero ficar. Ele diz: não, agora você vai. Não, eu vou ficar. Ele diz: você vai. Você vai. Não é assim? A mesma coisa. Aí ele diz assim: Agar, desse menino eu também vou fazer uma descendência. Esse menino vai se chamar Ismael. Sabe o que ele está dizendo?
aquilo que estava perdido no propósito da tua vida agora tem um nome. Gente, o que é um nome? O nome é uma identidade, é uma definição. Você chama alguém de psiu, de coisinha, no meio de uma multidão, é difícil aquela pessoa virar e entender que você está falando com ela. Agora, quando você chama alguém pelo seu, pode ter várias pessoas com o mesmo nome, todas vão olhar porque foram chamadas pelo seu nome. Quando o anjo dá o nome de Ismael, sabe o que ele está dizendo? Você não vai mais andar perdida, você tem que entender agora qual é a identidade do propósito que você carrega. Ismael, o Senhor te ouve. Agora volta e humilha debaixo da mão da tua senhora. Eita, parte difícil. Quem aqui já pediu perdão sem ter feito nada? É difícil, né? Só que no caso dela aqui, ela também fez algumas coisas e isso torna a volta ainda mais difícil. Porque quando a gente sai sem a direção de Deus, a gente se antecipa em palavras que Deus não mandou. Quem aqui já bateu o pé e disse, nunca mais? Depois diz, então, deixa eu te falar um negócio. Lá eu não volto mais. Daqui a pouco volta. Em casa, então, as casadas, eu não falo mais sobre isso, você está me ouvindo? Eu não vou falar mais sobre isso. Ela dá 3 passos e diz, olha só, e volta no assunto de novo. Volta a Agar agora, e vai fazer um caminho de humilhação. Completa aí para mim, gente, um caminho de? Fala de novo, um caminho de? A gente é bom de falar de exaltação, de honra, mas a gente acha que isso se conquista de graça. Gente, não tem como. Se Deus vai elevar, antes disso vai moer, vai abater. É a única forma de você não subir demais. Depois que você alcançar aquele posto. Ah, Camila, mas eu sou muito humilde. Se você está dizendo que é humilde, já não é humilde tanto quanto deveria ser. Humildade é o tipo de coisa que certa feita eu ouvi essa definição, nunca mais eu esqueci. Diz assim, humildade é aquele negócio que quando você descobre que tem, você perde. Gente que não nasceu no perfil da... Quem é que já conheceu alguém rico de berço? E quando você conhece a pessoa de perto, a pessoa é uma simplicidade. Porque para ela o ambiente da realeza sempre foi normal. Você quer ver uma coisa acerca da minha própria vida? Rico nunca me humilhou, mas já passei cada prova com pobre. Porque está fora do ambiente dele. Então quando ele se insere no ambiente, ele acha que tem que se adaptar para viver aquilo. O rico não, ele dá continuidade. Quando ele vem de uma família simples, mesmo que tenha riquezas, para ele aquele ambiente é normal. Então o tênis que você olha e diz, que barato, ele olha para ele e é mais um tênis. Agora a gente não, meu irmão. Comprou um tênis que parcelou em 12 vezes. Não tinha condições de comprar. Quando vê o irmão ou a irmã usando o tênis, tira agora! Meu tênis! Fofo! A gente é assim. Então, todas as vezes que Deus vai pegar alguém que não é, Camila, Deus pega quem não é? Só pega quem não é. Porque Deus escolheu as coisas que não são, para confundirem as que são. Escolheu as fracas para confundirem as fortes. Escolheu as desprezíveis para confundir as outras. Então dá uma olhada para ela aí, só para ela entender que tem que voltar por um caminho. Diga para ela, desce, filha. Desce, olha para ela e diz assim, você não é isso tudo não. Rapaz, você só é por causa da promessa, só é por causa da chamada, só é por causa daquilo que Ele confiou em você. Agar então volta por esse caminho, mas todas as vezes que Deus te impelir a um caminho de humilhação, é porque Ele já previu um caminho de virada, de honra, de glória, de exaltação. Ela volta e se humilha, e Sara faz o que? Aceita ela de volta. É uma relação de anos. Você não destrói coisas que demoram anos para construir de um dia para a noite. Aí ela volta, mas fica entalada na goela de Sara, porque relacionamento é assim, depois que quebra é difícil dar liga de novo se Deus não tiver propósito. E ali na verdade não tinha mais um propósito, porque agora Agar também tem um propósito. E as duas não podem ocupar a terra do mesmo propósito, porque com Isaac Deus tem algo, e com Ismael Deus tem outro algo.
Então eles vão convivendo, vão convivendo, vão convivendo. Olhe para quem está ao seu lado e diga: convivência é necessário. É necessária. Falei errado, é necessária. Você tem que parar com essa história de que você só fica onde está confortável. Orgulho não bota comida na mesa, filha. Bota não. De vez em quando você vai engolir seco daquela patroa. De vez em quando vai passar uma situação difícil. Só que o Senhor está dizendo: ei, esse é o esmeril que eu estou usando para polir aquilo que eu tenho na sua vida. Elas vão conviver, presta atenção. Nem sempre você frequentará ambientes onde se sentirá realizado. Mas antes de se sentir realizado, Deus quer ver o nível de tolerância da sua convivência. Tem que saber entrar e tem que saber sair. Está na hora de você aprender a falar direito com gente que você não gosta. Ai, Camila, mas eu não sei ser falsa. Quem fala isso, meu irmão, não tem dificuldade em ser falsa, tem dificuldade em ser sábia. Porque a maturidade te ensina a entrar e a sair. Tal lugar, vamos em tal lugar, eu não vou. Por quê? Porque fulana vai estar em tal lugar. Aí porque eu não gosto dela, porque fulana é um bicho. O bicho é você que está deixando de ir onde fulana está, porque não pode ver ela. Eu vou para o culto hoje, mas eu sei que ela senta ali pela quarta fileira, quinta para trás. Eu vou sentar bem lá atrás, porque se o pregador disser, vira para a irmã que está do lado, com aquela eu não falo nada. Olha para quem está ao seu lado e diz: convivência. Olha para ela e diga: você não vai amar todo mundo. Perdão, amar você tem que amar todo mundo. Diga: você não vai gostar de todo mundo. Não vai ser amiga de todo mundo. Fala para ela: mas seja gente. É o primeiro passo para quem quer ser crente. É aprender a ser gente. Quer ser crente, mas não sabe ser gente. Não, Camila, porque eu sou de monte, eu sou de Revácia, eu sou do pré-voar, eu sou disso, eu sou daquilo. Eu sou mulher de Deus. É mulher de Deus, mas não se assenta à mesa. É mulher de Deus, mas fica muda em casa e deixa o marido falando sozinho uma semana. É mulher de Deus, mas vira a cara para os outros, troca a calçada, não atende telefone, finge que não está em casa quando chamam. É mulher de Deus, mas não vai para o retiro de confraternização pós-conferência, porque está com problema com umas 3 ou 4. Aí diz: sou crente. Deus está dizendo: filha, se tu fosse gente, tu já estava me ajudando. Não precisa aplaudir não. Não quer aplaudir, não aplaude. Está descendo ruim, bebe uma água. Gente que não sabe conviver, não vai saber lidar com a exaltação. Muito sério. Tem que saber conviver. Quando eu digo amar, tem que amar todo mundo, sim, porque é mandamento, mas gostar é afinidade. E você não tem como estabelecer afinidade com todo mundo. Agora, convivência? O que Paulo disse? Segue a paz com? No tripé de quem é progressista no reino de Deus, ele diz: primeiro a paz, depois a santificação. Por que primeiro a paz? Porque você não vai se relacionar bem com Deus se não souber se relacionar bem com as pessoas. Papo de que se dá bem com Deus, mas não se dá bem com ninguém, não é verdade, é religiosidade. Quanto mais você se relaciona com Deus, melhor fica o seu relacionamento com as pessoas. Volta, H. Se ele te mandar voltar, volta. E o que eu tenho de força para voltar, Camila? A certeza de que eu saí sem uma identidade, saí sem uma direção, saí e fiquei perdida no deserto de Sur, mas agora ele manda ela voltar, dando um nome para o filho dela e entregando para ela uma promessa. Qual? Ismael também terá uma descendência. Então por que eu saio? Porque eu não sei para que eu fui chamado. E por que eu volto? Porque agora eu sei porque eu estou voltando. Aquilo que eu carrego agora na volta me motiva a voltar, mesmo que eu seja humilhada. Por quê? Porque eu tenho um motivo para passar por esse processo. Porque agora eu sei que isso aí é só caminho de volta, não é o meu destino final.
Quando você entender quem você é no reino de Deus e aquilo que você carrega, se humilhar se torna parte do processo, não se torna o fim da sua vida. Ela volta e se humilha nas mãos de Sara, a sua senhora. Sara recebe ela de volta, mas nunca mais a relação é a mesma. Afinal, ela agora tem um filho. Ela também tem um nível de autoridade dentro daquela casa por ter um filho de Abraão. O tempo vai passando, mas agora Deus cumpre as promessas na vida de Sara. Ela gera Isaac, ela dá luz a Isaac. Isaac é o filho da promessa. E no capítulo 21, Abraão está dando um grande banquete, celebrando o desmamamento de Isaac. Sara está tão feliz andando pela casa e ela diz: quem diria quem diria Abraão que Sara teria Isaac? Aí ela diz: quem diria mais que Sara amamentaria um filho? Ela está tão feliz. Só que daqui a pouco ela vê Ismael, filho de Agar, zombando do seu irmão Isaac, que é o caçula, o mais novo. Agora responde para mim sem querer espiritualizar. Vamos aqui para relacionamento familiar de quem vive o dia a dois e junto, de quem convive. Irmão mais velho nunca beliscou o irmão mais novo? Não? Nunca rolou bullying dentro da casa de quem tem irmão? Irmão, eu sou da década de 80, a gente não tinha esse negócio de bullying na escola, porque a gente já chegava para fazer o bullying, de tanto bullying que tinha em casa. Ué, era em casa que a gente ouvia cabeçudo, narigudo, irmão. Quem tem irmão aí, irmão? Irmão, era em casa que o negócio desenrolava. Até aqueles que se davam melhor na relação do mundo. Ai, meu irmão, eu amo meu irmão, eu também amo a minha irmã, mas de vez em quando o couro comia. Voava um troço para um lado, outro, tu que é feio, tu que é narigudo, tu que é isso, tu que é aquele, aí chegava a mãe, chega, abraça seu irmão. Eu não vou abraçava com a... Então vamos lá. Quando Sara vê Ismael zombando de Isaac, ela entorna o leite, gira o caldo, faz um barraco gospel. Ela começa a falar com Abraão: deita fora esta escrava. Mas o tempo todo, até o capítulo 21, Agar não é tratada como escrava. O tempo todo ela é tratada como serva. Inclusive quando Sara quis que ela fosse para a cama de Abraão, o texto é claro: e chamou Sara a Agar, a sua serva. Mas depois que acontece esse rolo todo, ela diz: essa escrava. Então vamos lá, o que está acontecendo aqui? Você acha realmente que o problema de Sara é Ismael e Isaac? Claro que não, irmão. Irmão implica, belisca sim, faz aquilo que não deveria fazer. A adolescência pode ser muito cruel. Crianças também podem ser muito cruéis. E infelizmente é o tipo de coisa que acontece, seja dentro ou fora de casa. Só que é resolvido ali, de maneira hierárquica e adulta. Mas quando ela vê que Ismael está zombando de Isaac, filho da promessa, ela fica indignada. Mas na verdade não é o problema de Ismael zombando de Isaac. Ele é apenas a gota d'água de um copo que já estava cheio há muito tempo. E aí derrama. Aí ela chega em casa e diz: Abraão, deita fora esta escrava e o filho desta escrava, porque o filho desta escrava não vai herdar com o meu filho Isaac. Abraão fica angustiado porque está vendo que Sara está tomada pela ideia de mandar Agar embora. E junto com isso, seu filho. O problema de Abraão não é Agar embora. O problema de Abraão é que ele sabe que esse Deus não separa filho de mãe. Esse princípio ele é tão tremendo, gente, que todo mundo aqui que já tentou alguma coisa na adoção ou até em briga na justiça, às vezes a mãe nem é tão maravilhosa assim, mas se ela decidir diante do juiz que vai pegar, ele dá preferência para a mãe. É desse jeito. O coração dele se angustia e ele pensa: eu vou perder meu filho Ismael. Guarda o que eu vou lhe dizer. Em Isaac, Abraão vê que Deus cumpre promessa, mas ele não descobre paternidade em Isaac, ele descobre paternidade no dia que Ismael nasce. Ismael veio antes de Isaac, então quem despertou toda a paternidade que havia a princípio em Abraão foi Ismael, porque veio primeiro do que Isaac. Então agora o coração dele está angustiado, ele está perturbado, e aí o Senhor visita Abraão e diz para ele: Abraão, faça tudo o que Sara, tua mulher, te diz. Por quê, Senhor? Tu concorda com ela? Deus vai provar que não concorda com a forma que Sara vai tratar Agar. Quando ele diz assim: porque acerca desta serva, oh, aleluia.
e ele repete a mesma quantidade de vezes que Sara chamou ela de escrava, ele repete a mesma quantidade, depois você vê o texto, ele repete a mesma quantidade de vezes, só para chamar H de serva. Sabe o que Deus está dizendo quando ele fala desse jeito sobre H com Abraão? As pessoas não mudam para mim só porque elas mudaram para você. Para Sara, H agora é uma escrava, mas antes era serva. Só que Deus está dizendo, ei, para mim ela continua sendo uma serva. Eu estou trazendo essa palavra nessa noite, porque Deus falou comigo, que muitas mulheres que estão aqui hoje, estão sendo rotuladas de coisas que nunca foram, só porque você mudou na perspectiva de alguém. Alguém que às vezes te abençoa, mas não está preparado para te ver bem. Alguém que te ajuda, que quer que você cresça, mas não está preparado para te ver melhor. Aí quem muda é o coração da pessoa, mas ela prefere dizer que foi você que mudou. Porque antes de ser assim, você não era assim. Antes de ter aquilo outro, você não era assado. Porque quando eu te ajudei, você não era dessa maneira. Porque quando eu te incentivei, te discipulei, te isso e te aquilo, você era de outro jeito. Mas na verdade, segundo o que Deus está falando, não foi H que mudou. O que mudou foi a perspectiva de Sara em relação a H. Mas é muito mais fácil dizer que o outro mudou, quando na verdade eu não suporto ver o avanço na vida do outro. Então ela diz, essa escrava, veja, a coisa é tão séria que ela não consegue tolerar quem H é. Ela precisa diminuir quem H é para conseguir se sentir melhor. Porque como senhora da casa, sendo H serva, ela podia continuar botando H para fora, sem problema nenhum. Só que a necessidade aqui é de diminuí-la e não de expulsá-la. Por quê? Porque eu estou com isso entalado na minha goela desde o dia que ela voltou para casa. Aí ela diz, deita fora essa escrava, porque o filho desta escrava não vai herdar com meu filho Isaque. Abraão se angustia, Deus vem e diz, Abraão, faz o que Sara te diz, porque eu concordo com ela? Não, mas eu vou usar o que ela está começando para terminar do meu jeito. Tem situações da sua vida que você passou, ou que você está passando, e você diz assim, Camila, eu nunca imaginei passar por isso. E Deus está dizendo, é por isso que eu vou usar isso aí, essa prova que você está passando. Sabe por quê? Se eu deixasse por conta tua, tu ia ficar acomodada numa casa onde tu não estava bem. Agora olha isso, gente. Quando chega o Senhor e diz para Sara, perdão, para Abraão, ele respalda Agar dizendo assim, Abraão, fica tranquilo, porque acerca desta serva, Deus está dizendo, ei, quando alguém muda para você, não significa que essa pessoa também mudou para mim. Tem gente aqui que Deus está dizendo, ei, você tem andado magoada porque percebe que alguém olha para você e diz, você mudou. Só que Deus está dizendo, ei, não defina a sua identidade pela perspectiva que as pessoas têm de você. Olhe para mim, eu sei quem é você. Eu sei quem é você. Eu sei quem é você. Manda ele embora, Abraão. Vai ter que mandar embora, Deus. Vai ter que mandar embora. Aí ele dá para ela um odre de água, um pouco de pão, coloca o menino na sua mão e despede ela. Nem carroça, nem carro, nem servo, nem herança, nem pensão. Se fosse nos dias de hoje, Abraão ia estar enrolado. Manda embora com um odre de água, um pouco de pão e vai. E ela vai novamente, e ela tem a sensação, sabe de quê? Que está repetindo história. E a pior coisa é você remar, trabalhar, amar, perdoar, se submeter, humilhar, seguir, ajudar, avançar, crer, mas no final a ideia e o cenário parece assim, meu Deus, estou repetindo história, já estou eu aqui perdida de novo, já estou eu aqui rechaçada de novo, já estou eu aqui sem direção de novo, não é brincadeira não, até quando a minha vida vai ficar dessa maneira? Só que agora o deserto não é de Sur, porque Sur é deserto do limite, é deserto do muro. Agora ela vai para o deserto de Berseba, e sabe o que é considerado o nome do deserto de Berseba? Deserto do recomeço. Oh, aleluia! É o deserto onde Deus vai inaugurar uma coisa nova. Oh, levante a sua mão, eu vou reproduzir isso novamente. Deus está dizendo, ei, o cenário parece repetido, mas eu vou fazer uma coisa nova. Você vai viver uma novidade. Oh meu Deus, eu estou
sentindo uma graça de Deus para liberar isso aqui. Você vai viver uma novidade. Deus está dizendo: ei, eu não te chamei para repetir história. Eu vou fazer algo novo na sua vida, Gá. Vai ela andando, vai ela andando, vai ela andando. Daqui a pouco está desesperada. Por quê? A água do odre acabou. Tem gente que podia te dar mais, abençoar mais, honrar mais, mas Deus não deixa. Sabe por quê? Senão você vai continuar refém dessa pessoa. O Abraão, que já era riquíssimo, vamos aqui para um planejamento familiar para a gente entender, tá bom? O Abraão, que era riquíssimo, vai dar para ela, sabe o quê? Um saco de pão e um odre de água. Se eu não vigiar, me dá uma ira de Abraão. Só que eu sei que Abraão está na direção de Deus. Então eu não vou mirar com ele não. Aí quando eu olho para o texto e eu quero mirar, Deus diz assim: eu esgoto a fonte que você depende, para você não ter mais jeito de depender dela. Quando ela se vê perdida no deserto e percebe que o odre está sem água, ela fica desesperada e pensa que é a morte dela. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: existem áreas da sua vida que estavam difíceis, e eu estou permitindo ficar pior, para você entender que não é homem que vai te tirar dessa situação. Para você entender que não é conchavo, não é patrocínio. Aí fulano é minha amiga de anos, e o Senhor está dizendo: eu vou travar até tua amiga. Por quê? Porque eu quero entrar na tua vida e mostrar que eu sou teu Deus, eu sou teu marido, eu sou teu pai, eu sou o teu Senhor, eu sou teu amigo. Pega as duas mãos lá em cima, coloca lá em cima, coloca lá em cima. Vai lá, gente, lá em cima. No 3, você vai estender ela sobre o ombro coberto de alguém. No 3, segura. Você vai estender sobre o ombro dela, vai sacudir ela e vai dizer: agora é só você e Deus. É 1, prepara. 2, vai. 3, libera. É você e Deus. Não vai ter papai, não vai ter mamãe. O propósito que Deus tem contigo agora, Ele vai revelar. Eu sou teu pai, eu sou tua mãe, eu sou teu Senhor, eu sou o Deus da tua vida. A água desse odre vai secar. Ai, Camila, que desgraça. Não é desgraça não. Deus está dizendo: eu vou mudar a tua fonte de renda. Eu vou mudar o caminho da tua dependência. Parece até que eu estou vendo aqui nessa noite, sabe quem? O Jesus de João capítulo 4, chegando e se assentando em cima da fonte, e esperando uma mulher que já teve 5, e o 6º é peguete, não é dela. Parece que eu estou vendo Jesus sentado e ela vindo, cheio de tentativa. Casa com um não dá certo, casa com outro não dá certo, casa com outro não dá certo. Sabe o que eu vejo? Uma mulher que não consegue ficar sozinha. Sabe por que não consegue ficar sozinha? Porque é mal resolvida. Sabe por que não consegue ficar sozinha? Porque criou um sistema de dependência financeira e emocional através da vida de terceiros. Aí está Jesus em cima da fonte esperando ela chegar. Está ele olhando, daqui a pouco vem ela. Aí ele diz: olha, me dá um pouco da tua água, ela é boa de receber, mas ela é difícil de dar. Aí ela diz assim: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Ele disse: se tu soubesse quem é o que te pede, dá-me de beber. Era tu que me pediria e eu te daria água viva. Água viva? Aonde tem água viva? Sabe o que ele está dizendo? Uma nova fonte de abastecimento. Como é que eu faço para sair daqui? Porque eu tenho que vir pegar água aqui todo dia, meio-dia, para não ter que dar de cara com as mulheres me chamando de sem vergonha. Então me fala aí, aonde tem essa fonte? O que Jesus está dizendo para ele? Eu vou te dar um endereço de uma fonte nova. Uma fonte que você não precisa ser humilhada. Uma fonte que não vão te rotular, não vão te julgar, não vão esfregar o teu pecado na tua cara. Uma fonte que vai trazer libertação, vida eterna, plenitude, abundância. Oh, uma fonte que vai te dar óleo de alegria. Uma fonte que vai te dar vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Ela diz: me diz aonde tem dessa água. Por quê? Porque a disposição eu tenho. Ele diz: então vai lá, traz teu marido e vem aqui. Eu digo que quando ele é bom, mas quando ele é terrível. Ele sabe que ela tem marido, gente? Sabe que ela não tem marido? Sabe ou não sabe? E por que ele faz isso? Para dar a ela uma chance de confessar. Porque aquele que confessa e deixa, alcança. Traz aqui: eu não tenho marido. O que ela falou foi bonito? Não, porque ela estava admitindo que estava com um caso extraconjugal e errado. Não foi bonito, mas ele diz: disseste bem.
Eu digo, já não é brincadeira não, eu estou pagando um preço e tu ainda diz para mim, desce. Agora, todo errado, o Senhor disse bem. Ele disse, sabe por que eu disse bem? Porque o que ela falou não foi bonito, e eu tenho um padrão de beleza diferente do mundo. O mundo acha palavras bonitas, eu acho a verdade bonita, por mais feia que ela seja. Disseste bem, por quê? Porque disseste com verdade, porque tu já tiveste 5, e o 6º que tu tem agora não é o teu marido. Já parou para pensar que quando ela conhece Jesus, Jesus é o 7º homem da vida dela? Alguém entendeu? Você lembra a tipologia do 7 na Bíblia? O 7 tipifica o número do quê? Você acha que está bom porque ainda não conheceu o que é perfeito. Mas ele te trouxe hoje aqui para te dizer, é por isso que eu estou esgotando essa água velha do teu vaso, porque você está ganhando um pouco e está achando que é tudo. Eu vou te mostrar quem tem tudo para te dar. Eu vou te mostrar um novo caminho para você seguir. H vai pegar o menino achando que acabou, porque só tem um cântaro de água vazio. Pega Ismael, coloca debaixo de um arbusto, se distancia dele para que eu não veja o menino morrer. E o verso vai dizer assim, e distanciou-se dele cerca de um tiro de arco de flecha. É uma medida para aferir uma distância maior. Complete aí, uma medida para aferir uma distância maior. Ela foi para bem longe do menino, porque não queria ver ele morrer. Então, quando a Bíblia vai aferir distâncias maiores, ela tipifica esse exemplo. Distanciou-se cerca de um tiro de arco, de flecha, uma distância maior. Mas essa medida é muito incomum, ninguém se distanciava assim. Lembre, quando Jesus ia orar, o texto diz, e distanciava-se dos seus discípulos cerca de um tiro de pedra. Era uma distância mais curta. Esse é o aferidor normal, mas H vai tomar uma distância absurda, a ponto que vai usar um aferidor atípico. Distanciou-se do menino cerca de um tiro de arco de flecha. Aí, irmãos, olha o que o texto diz, que agora o anjo do Senhor aparece a Agar novamente no deserto. Mas agora esse deserto não é o de Sur, é o deserto de Beceba, o lugar que você jura que vai morrer. Deus está dizendo, tirei os teus alicerces para te fazer uma casa nova, uma vida nova. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele diz para ela, Agar, por que choras? Gente, por que choras? Está vendo não? Esse cântaro está vazio. Eu vou morrer. Sabe por que ele diz, por que choras? Sabe por que ele diz, por que choras? Ele está dizendo assim, ela está chorando de sede. Por não ter água, ela acha que vai morrer. Mas diante dela tem o que, gente? Quem lembra, gente? Deus não botou na hora não, ela parou ali. Ela parou ali. A água do odre de Abraão acabou bem ali, aonde? De frente ao poço. Mas Agar não vê, porque quando tu estás apegada ao velho, tu não consegue ver. Aquilo que está diante de você é tanta saudade do que perdeu, é tanta saudade do que deixou, é tanta lágrima pelo que você sabe que não vai ter nunca mais. Aí eu vou falar rasgado e quem lê entenda, quem não entender coma menos. Você vivia com um camarada que não queria acertar a vida contigo, tu dizia eu quero se batizar, vamos nos casar, e ele dizia não. O homem te apertava, te agredia, mas porque botava 1 quilo de arroz dentro do armário, tu achava que tinha que ficar com ele. Aí Jesus sopra esse homem para longe, você diz agora eu vou morrer. Ele está dizendo, te prepara que eu vou colocar um poço diante de você. Para de chorar por aquilo que passou. Isso era um cântaro e ele está vazio. Tem gente aqui que não consegue ver o leque de possibilidades que Deus está abrindo acerca de empreendimento. Ai, Camila, porque na pandemia eu perdi tudo. Ai, porque minha patroa me mandou embora. Ai, porque o meu chefe me tirou da repartição. Ai, era tudo que eu sabia fazer, porque eu só prestava para fazer aquilo, porque se eu não fizer aquilo eu não sei mais o que fazer. O anjo está chegando hoje para algumas chorosas, e ele está dizendo, está chorando por quê? Você está chorando por quê? Vou falar do jeito que Deus está mandando. Gente aqui que estava noiva e teve que romper o noivado. Na verdade ele rompeu. Aí você diz assim, ai Camila, eu estou tão arrasada porque eu estava prestes a casar, mas rompeu o noivado. Deus está dizendo, eu rompi o noivado para tu não romper o casamento. Não era para você, mas você só chora pelo que perdeu. E é isso que te impede de ver o nível, o tamanho das possibilidades. Gente, aonde cabe mais água? Num cântaro ou num poço? Bora, sem preguiça, vamos lá. Onde cabe mais água? Num cântaro ou num poço? E a gente está chorando por causa de cântaro diante do...
Por isso, aleluia. Oh, aleluia. Se é para Jesus, aplauda com vontade e reaja diante dessa palavra. Dá uma catucada assim, ó, de cotovelo nela com carinho e diga assim: tá chorando por causa desse cântaro, por quê? Fala para ela: abre teus olhos. Diga: abre teus olhos e veja que tem fonte de água viva jorrando. Deus vai levantar empresárias, Deus vai levantar mulheres empreendedoras, Deus vai levantar gente que, quando aprender a enxugar as lágrimas, vai se ver diante de possibilidades que nunca antes teria, se continuasse bebendo água do cântaro. Eu declaro, não mais como pregadora, mas como profetisa do eterno, nesta noite: crede em Deus e estareis seguros. Crede que eu saí do Rio de Janeiro para profetizar e prosperareis, e eu profetizo que nesta noite Deus vai levantar um exército de mulheres que vai romper a dependência dos cântaros pessoais e vai mergulhar em águas novas, águas cristalinas, águas de empreendimento, de unção, de variedade de dons, de poder e de virtude, em nome de Jesus. Quem liga comigo esta palavra, diga amém. Diga amém. Eu posso ouvir um amém? Seca essas lágrimas. Só chora se sentir poder de Deus. Vou falar rasgado. Para de chorar por esse homem. Para de chorar por causa desse salário mínimo. Não, Camila, eu estou chorando porque eram 6 salários. Nunca leu em Ageu, não? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Você está proibida de ficar chorando por cântaro, tendo diante de ti uma fonte. Que incoerência é essa? Tu é tão crente, tão mulher de Deus, para ser incoerente desse jeito? Vou ir mais. Está chorando por causa de umas amizades requenguela, que só ia para a tua casa na hora do almoço e nem ajudava a lavar a louça. Gente que só lembrava do teu telefone na hora de te pedir. Quando você liga, só dá a caixa postal porque não quer te atender. Ai, mas ela é minha amiga. Deus está dizendo, ela era um cântaro vazio. Tem uma fonte aí diante de você. Se abra para as possibilidades que Deus colocou diante de ti. Guarda isso que eu já finalizo aqui. Ela se distancia do menino para não ver morrer. E começa a chorar pensando: vai morrer, ele vai morrer todo mundo. Aí o anjo vem e diz: está chorando por quê, H? Eu imagino a mente de H dizendo: meu Deus, esse povo do céu é tão engraçado. Eu estou chorando que eu vou morrer, uai, não tem água. H, abra os olhos. Olha o que ele diz. Na verdade, o que ele diz, e aonde a gente leu, ele diz isso aqui: ergue-te. Certa feita, quando ministrava nesse texto, precisei entender se havia diferença entre ergue-te e levanta-te. E levantar é o seguinte: é quando você fica de pé com a ajuda de. Você segura em algo para ficar de pé. Isso é levantar. E por que ergue-te não é igual levantar? Porque quem se ergue é quem tem capacidade de ficar de pé sem ter aonde apoiar para ficar em pé. Elias está vendo ela no deserto chorando, e diferente do que é costumeiro, ele não diz levanta-te, ele diz: tem coisa para sustentar ela para subir? Não, mas ele sabe que ela tem capacidade de ficar de, mesmo sem ter ajuda para se apoiar. Deus sabe quem ele leva ao deserto. Quando ele diz ergue-te, ele está dizendo: ei, você não está vendo nada porque está aí chorando no chão. Ergue-te. E aí ela vai ficar de pé, sem ajuda. E não me diga que isso é impossível não, porque a mulherada que é da guerra sabe do que eu estou falando. Tem gente aqui que profetiza para todo mundo. Todo mundo aqui que é profeta já teve uma crise de profeta. Você profetiza, você ajuda, você visita, você faz tudo. No dia que a crise é sua, você espera a visita, não vem? Tu espera a profecia, não vem? Tu espera o abraço. Você quer ver uma mania que a gente tinha lá na igreja? Na hora da celebração da ceia, o Espírito Santo nos movia a abraçar algumas pessoas. Lembra disso, mãe? Teve um dia que eu e minha mãe demos uma revolta e falei: hoje eu não vou abraçar ninguém, eu quero ver quem é que vai me abraçar. Sabe quem me abraçou nesse dia? Ninguém. E quando eu fui reclamando para casa, Deus falou assim: claro que não abraçou.
Você é das que? Agora, quanta gente você que podia, porque eles não te abraçaram porque não podia. Agora você podia. Quanta gente você não abraçou? Crise de profeta, profetiza para todo mundo. Aí quando você diz, Deus, usa alguém para falar comigo. Mano do céu, parece céu de bronze. Ninguém fala nada. Aí daqui a pouco vem uns vasos tortos, com as profecias, tudo profetada. Aí você diz, tá bom, não precisa usar ninguém não. Sabe por quê? Porque Deus não usa os profetas para falar com você. Porque você é profeta. Ele fala contigo direto. Não é? Na maioria das vezes é assim. Então ele diz, ergue-te, e H se levanta. Quando ela está de pé, o texto diz que os olhos dela se abrem. Ele abre os olhos dela. E ela, gente, Deus não botou aquele poço ali na hora. O poço já estava ali. Mas ela não via. Quando ele abre os olhos dela, então, ela enxerga o poço. E aí ela vê que não vai morrer. Porque Deus cuida. A pastora falou algo aqui, eu quero frisar mais uma vez. Logo no início ela disse assim, falaria e não cumpriria? Seja profeta para alguém e diga, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Vou dizer uma última coisa e nós vamos ficar de pé para orar. Lembra que quando ela pensou que tudo estava perdido e que o menino ia morrer, qual foi o aferidor de distância que ela usou para ficar longe do menino? Quem lembra? E distanciou-se dele cerca de um tiro de arco, um tiro de flecha. Aí o verso se encerra dizendo, e o menino cresceu. Deus está dizendo para alguém aqui, você não está no lugar da sua morte, você está no lugar do seu? No lugar do seu crescimento. Segunda e última coisa, você não vai crescer para ser igual. Neste deserto de recomeço, você vai fazer a sua pós-graduação, a sua especialização. Você sabia que Ismael não precisou conquistar cidades para crescer? O texto diz, assim como João Batista, que ele cresceu e se robusteceu no deserto. Porque deserto, irmão, não é onde eu estou, é com quem eu estou. E o Senhor disse que o Senhor, ele era com o menino. Sabe o que isso significa? Você vai crescer aonde botar a mão, aonde botar o pé. Porque não é a geografia da terra, é a geografia do céu. É o Senhor pisando contigo na terra. Aí, pasme, as senhoras, olha o que o texto diz. O menino cresceu, se fortaleceu. E sabe quais eram as profissões mais conhecidas e reconhecidas da época de Ismael? Boiadeiro, construtor de tenda, e tudo isso ele fazia, mas sabe qual era a especialidade dele? O texto diz assim, o menino cresceu e se tornou flecheiro. Você acha que é coincidência? Vem aqui então aceitar Jesus, que eu quero orar por você se você achar que é coincidência. Camila, eu não entendi. Vai entender porque não é coincidência, tem que entender. Aquilo que foi usado para aferir a medida da sua morte se tornou a especialização da sua vida. Não, Camila, eu ainda não entendi. Então você vai entender que eu vou falar rasgado. Ministério de louvor, pode vir subindo, rapazes, me ajudem agora. Cada um alce mão do seu instrumento. Vai entender porque eu vou falar bem rasgado. Você está tomando remédio tarja preta e você diz assim, essa depressão vai me matar. E o Senhor está dizendo, não, é a tua especialização. Tu vai ensinar outras pessoas como se cura a depressão. Camila, essa crise financeira vai me tirar da casa que eu moro. Essa crise financeira vai acabar com o meu casamento. Camila, eu nunca passei uma situação de tanta dificuldade financeira. Eu acho que eu vou morrer. Deus está dizendo, ei, isso não é o aferidor da sua morte, é o aferidor do seu crescimento. Você vai crescer tanto em finança, que você vai dar curso para os outros de como é que se sobrevive no deserto. Quem está entendendo isso fica de pé num salto de glória. Não é o lugar da sua morte, é o lugar do seu recomeço. Não é o lugar da sua destruição, é o lugar do seu crescimento. É o lugar da sua especialização. Creia no que eu vou lhe dizer agora. Você se tornará perita. Você se tornará especialista.
nas áreas que mais te afrontam hoje. Você sabe por que tem mulher aqui que vê vulto na madrugada? Você sabe por que tem demônio aqui tentando não deixar você dormir? É porque ele está apavorado. Porque quando sair desse processo, você vai entrar num lugar e vai ser igual Jesus. Você não vai precisar dizer aonde está o demônio. Eles vão vir até você e vão dizer: já vieste me atormentar. Você vai se tornar perita na área que hoje te afronta, que hoje te humilha. Deus nos reuniu aqui nessa noite para dizer: a água desse cântaro não acabou para você morrer, acabou para você ter a oportunidade de recomeçar. Esse deserto não é o lugar da sua morte, ele é a terra do seu crescimento. E por fim, a área que mais te afronta até hoje, eu quero que você traga lá na sua cabeça agora. Oh Deus, aqui, será que a gente sabe? A gente, leia-se vocês, porque a gente e eu não sabe. Uma canção que diz: enche-me até... Será? Dá pra gente fechar essa parte com ela? Será que dá? Se não souber, não tem problema não, a gente canta outra. Tá bom? Vou ficar chateada? Vou ficar chateada. Vou ficar arrasada? Vou ficar arrasada. Tô brincando. Tem gente que precisa ouvir isso da boca de alguém. Olhe para alguém e diga: você não vai morrer. 2020 não é o ano da sua morte, é o ano do seu crescimento. A pandemia não veio para te matar, ela veio para mostrar no que você é boa. Oh, aleluia! Ei. Aleluia! Pode ser só o refrão, tá bom? Aí depois vocês cantam o que sentir no coração. É só para fechar esse momento aqui. Eu quero falar de águas. Quero falar de gente que vai ser cheia do Espírito Santo. Sabe por que você precisa entender que diante de você está uma fonte? Sabe por que você precisa entender que Deus quer fazer de você uma fonte? Porque quando você tem um cântaro, é você que pede água. Mas quando você é fonte, é você que... Na casa de Abraão, você só pode pedir. Mas no deserto, você dá. Por isso que Deus está querendo cortar relações de dependência exagerada, em demasia, porque elas te colocam numa comodidade tão grande que você se torna uma pedinte. Você quer ver a mulher que ainda tem só o cântaro na mão? Está o tempo todo dizendo: ora por mim, ora por mim, ora por mim. Agora a mulher que é fonte, ela diz: quem quer oração? Quem quer uma oração hoje aí? Quem quer receber uma oração? Oh, aleluia. Tá certinho aí? Será que vai dar? Vai? É que eu tô vendo meu amigo ali tentando, catando um milhozinho. Vai dar certo? Vai dar certo. Eu vou orar agora, e quando eu terminar de orar, eles vão adorar o Senhor com o refrão dessa canção. E enquanto eles estiverem adorando, tem mulheres aqui, não são todas, mas tem mulheres aqui que estão afastadas da fonte, andando como pedintes com um cântaro. É tempo de aplainar tuas veredas. Deus está dizendo para algumas aqui: ei, eu não te chamei para ser pedinte com cântaro, te chamei para ser fonte. Preste atenção, quando eu terminar de orar, eu vou contar de 1 a 3. No 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. Pastora, já gostaria de pedir que a senhora se dirigisse aqui para cima, porque eu creio que Deus vai tomar esse lugar aqui, ó, com pessoas, e aí depois eu quero que a senhora ore. Então, se a senhora já puder estar aqui, vai ser uma alegria. Traga na tua memória aí agora: qual é a área da tua vida que mais te afronta, que mais te indigna? Finança, espiritual, conjugal, emocional, depressão. Qual é a área que te humilha, que você diz: Camila, eu sempre perco para essa área aqui, ó, ela me abate, me derruba, me envergonha? Traga ela na tua memória agora. Traga ela na tua memória agora. Eu vou orar agora. Fecha os olhos, curva a cabeça.
Pai, no nome de Jesus, eu levanto a minha voz com a tua igreja nessa noite. E te agradeço por tudo que pudemos viver até aqui e agora. Mas te peço, Senhor, aonde houver uma mulher que, assim como Agar, pensava que ia morrer e que ia perder aquilo que o Senhor deu, aonde houver, Senhor, um homem assistindo, ouvindo, ou uma mulher ouvindo e aqui e agora, aonde houver alguém ao alcance da voz profética, que está sendo afrontado, humilhado, que está chorando a perda de algo, de alguém, Deus, abre os olhos e ergue essa pessoa, para que ela veja que tu tens algo novo a fazer, para que ela veja que o Senhor a chamou para ser fonte. Em nome de Jesus, destrava mentes e corações, inaugura um novo tempo, Deus, inaugura um novo ciclo, ó Deus, e faz essa mulher recomeçar. Faça ela levantar-se uma vez mais, faça ela caminhar novamente, faça ela olhar para frente. Oh Deus, remove da mentalidade dela a âncora do passado e coloca ela para ir rumo à novidade do Senhor. Enche ela de tal forma, enche ela de tal forma, que ela perceba, ó Deus, que tudo que ela precisa e deseja vem de ti, e tu estás disposto a transbordar dentro dela. Em nome de Jesus, inaugura um novo ciclo. Faça com que essa situação que ela está passando se torne a terra do seu crescimento. Ajuda ela a conviver em ambientes difíceis, para que ela possa viver e desfrutar da honra que o Senhor já separou para ela neste tempo. Dá crescimento a estas mulheres no deserto, dá especialização a estas mulheres no deserto. Levanta com poder e autoridade. Faça elas compreenderem que agora não é fuga, agora é realização, e tu as fará prosperar neste deserto. Em nome de Jesus eu oro e abençoo. Em nome de Jesus, quem concorda diga. Vou contar de 1 a 3. No 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus as mulheres que estão afastadas do centro da vontade de Deus. Gente que veio a essa reunião e sabe que Deus tem uma obra na sua vida, mas está andando como se fosse desviada, fugindo. Deus está dizendo: hoje você chegou no lugar certo, você está na hora certa. Então você precisa fazer a coisa que é entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele e crer que mais ele fará. Camila, será que sou eu? Só você pode dizer se é você. Eu vou contar de 1 a 3. Se você sabe que é você, não importa qual é a área que te afronta, hoje você precisa ir rumo a quem te realiza, Jesus Cristo. No 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus as mulheres que estão afastadas e precisam reconciliar, as que estão fora do propósito de Deus e precisam reconhecer que precisam voltar hoje. No 3, Camila, mas e uma paradinha que eu tenho para resolver? Eu vou resolver, depois eu vou. Não, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, Camila, como é que eu vou? Você vai vir do jeito que você estiver. Ai, Camila, e se eu tiver uma situação tico-tico no fubá? Vem você, o tico-tico e o fubá. Camila, mas minha vida dá um rolo. Vem o rolo, a pipa e a rabiola. Vem como você está. Ergue-te, levanta e vem beber da fonte. Eu conto 1, prepara meu povo. Eu conto 2. Quem já serve ao Senhor e entende esse momento, levante a mão e comece a interceder agora. 2,5. Camila, eu estou aqui na galeria, mas eu sei que sou eu. Mas eu não vou aí não, Deus sabe no meu coração. Sabe, mas não concorda, porque não foi Camila, nem igreja, nem verbo da vida. Foi Jesus que disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele diz: mas aquele que se envergonhar de mim. Por quê? Porque a maioria das pessoas que não vivem o novo de Deus, não vivem por vergonha de confessar de onde vieram. Mas se hoje você confessar, mesmo tendo vergonha, Camila, quando eu chegar aí na frente eu vou ter que falar alguma coisa? Não, é só chegar e eu vou entender nisso a sua confissão pública de fé. Então preste atenção, é uma chance única. No 3,
vai ter que descolar o pé do chão. Ai, Camila, mas eu tenho vergonha. O que eu faço? Vem com vergonha, porque a vergonha é passageira, mas tua salvação é eterna. 2h45, levanta a mão, gente, não pare de orar. Camila, sou eu, é você? 3, tira o pé do chão e vem aqui agora que eu quero orar por você. Oh, aleluia. Agora. Camila, sou eu, é você, vem. Tem gente que está no lugar e diz assim: Camila, eu sei que sou eu, e eu sei que meu lugar é aí na frente, mas já está acabando, está tarde, deixa para outro dia. O Senhor está dizendo: ei, não tem outro dia. Se os teus olhos não forem abertos hoje para a vida, eles se tornarão fechados para a morte. Tem gente aqui dentro que está dizendo assim: ah, já acabou. Eu acho que Deus está dizendo para essa pessoa: ei, eu vou esticar esse período só mais um instante. Não é por mim porque eu sou salva, não é pela pastora porque ela é salva, não são por essas moças porque elas também já estão diante de Deus nessa noite. É por você que está aí no lugar e diz: Camila, eu sei que o meu lugar é aí, mas já está acabando, eu não consegui, deixa para lá. Deus está dizendo: eu vou esticar mais um pouco. E não é por mim nem por ninguém, é por você que está aí dizendo: eu sei que sou eu. Então aproveita essa chance que a gente só vai falar isso mais uma vez.